Bom dia, meu nome é Milene, eu vou estar falando sobre as leis do amor dentro da visão da constelação familiar do Bert Hellinger, e a que eu vou falar hoje é sobre o pertencimento. Então toda pessoa que foi gestada, não importa se ela nasceu ou foi vinculada a uma família, ela pertence à família. Então, isso eu falo vinculada no sentido casei com alguém, então o sistema desse alguém passa a pertencer ao meu sistema, mesmo que eu me separe. Lembra que essa pessoa foi, de repente, a primeira, de repente, o segundo marido. Existe, como eu falei na lei anterior, uma hierarquia. A lei do pertencimento ela é extremamente importante porque ela dá muitos emaranhados. É muito comum nas famílias, por várias razões, pode ser vícios, pode ser morte cedo, uma doença grave, suicídio, várias coisas fazem com que as pessoas excluam, não queiram falar a respeito. E essa exclusão vai fazer com que quem nesse sistema, nessa geração ou na próxima geração, tente incluir isso. E aí vem muitas vezes doenças, problemas, sintomas iguais àquela pessoa que foi excluída. É muito comum uma pessoa, sei lá, que tem um problema mental na família ser excluída e depois, nas próximas gerações, terem o mesmo tipo ou piores processos. É muito comum um assassinato, por exemplo, numa outra geração, ter alguém com esquizofrenia, que são essas duas personalidades tentando unir o assassino e o assassinado. É comum, por exemplo, numa família se separou, a mãe ficou com filhos e o pai simplesmente meio que nega, paga a pensão, mas não inclui mais aqueles filhos do primeiro casamento. E alguns não incluem do primeiro, do segundo, do terceiro. Então, quando ele casar novamente e ter filhos novamente, que é extremamente comum isso acontecer, esse filho tem sintomas, tem déficit de atenção, tem depressão, ele está incluindo a mesma sensação ou sentimento do irmão do primeiro casamento, mesmo que ele nem saiba que existe isso. Então essas inclusões, elas vão acontecer independente da tua consciência do que foi excluído. Porque na alma, o sistema familiar é uma alma familiar, é um sistema. E nesse sistema ele precisa sempre de equilíbrio. Esse equilíbrio acontece quando você inclui todos. Então é extremamente importante que as pessoas entendam que quando elas excluem, não é uma atitude, mas a energia vai pedir passagem, entrada, vai entrar por forma de doença, vai entrar por forma de dificuldade, por insucesso, por uma série de coisas. Então é que nem filhos, por exemplo, que saem de casa e nunca mais falam com os pais ou coisa parecida, como se eles estivessem excluindo esse passado. E na vida deles eles vão passar coisas muito similares para aprender a incluir. Né? Eu brinco quando eu ensino constelação que é como se a gente recebesse uma caixa de lápis de cor, né, de várias cores, todas as cores, sei lá, 24, 36 cores, 52 existe atualmente cores, e você diz, ah, não gosto do verde, e a caixa lacrada, você como numa loja não vai pegar só as cores que tu gosta, ou você pega todas as que você gosta ou não gosta, ou você não pega. Então quando você exclui de alguma forma, você simplesmente não pega a força que vem lá dos teus tataravós, bisavós, avós, pais e assim por diante. Então, você para pertencer, você precisa deixar ser incluso, pertencer. Então, você pertence quando você deixa o outro pertencer. Eu vou fazer algumas perguntas para você ver se você realmente consegue fazer essa lei do pertencimento, se você realmente permite e se permite pertencer de alguma forma. Então, faça essas perguntas para você também. Vamos lá. Alguém em sua família foi excluído ou não incluído, independente do motivo? Então, pense, tios, avós, que o pessoal não convidava para as festas, porque ele bebia, fazia estrago, mas ele era excluído. Pensa sobre isso, porque é muito comum no sistema se repetir quando ele foi excluído. Você identifica alguns sintomas comportamentais em você ou em alguém da sua família, tais como déficit de atenção, depressão, síndrome do pânico, angústia de separação ou alguma doença física degenerativa? Quanta gente tem isso? Isso muitas vezes, quando se trabalha com constelação, vai se ver na lei do pertencimento. Você está incluindo, através desses problemas, as pessoas que, na verdade, foram excluídas. Terceiro, você percebe em você ou em alguém de sua família uma sensação de falta de alguém? Existe aquela sensação de sempre estar faltando algo? Muitas vezes está, alguma coisa que foi excluída. Às vezes o melhor exercício é simplesmente respirar fundo, entrar em contato com o coração
e dá lugar ao que está faltando. Que as histórias aparecem, os segredos aparecem de família. Segredos na família normalmente tem a ver com falta de pertencimento e cria emaranhados, cria problemas nas gerações futuras. Você constantemente começa algo e desiste, tem muitas dúvidas sobre o que fazer e dificuldade em escolher um caminho a seguir? Isso muitas vezes está ligado à lei do pertencimento. Percebe-se com frequência sentindo-se sem um lugar que seja o seu, ou uma sensação de não conseguir realizar nada em sua vida? Principalmente aos filhos que negam os pais ou julgam demais os pais, eles perdem o lugar de filhos, porque eles estão querendo ser pais, eles estão querendo ser superiores. E eles têm uma tremenda sensação de não ter lugar. E é ruim essa sensação, gente. Seus pais ou avós tiveram filhos abortados, seja provocado o aborto ou abortos espontâneos, muitas vezes porque são feridas não resolvidas, se nega, não se fala a respeito. E é muito importante se falar sobre isso, né? Falar para os filhos também, olha, mamãe perdeu o bebê, assim, assado, coisa parecida. Claro, não é quando criança, até quando criança às vezes se colocar, não com a carga emocional, mas com a questão você não é, você tem irmãozinhos, só não estão aqui para brincar contigo. Às vezes é muito importante fazer isso para que essa criança não inclua esse irmão abortado no seu comportamento com déficit de atenção, tristeza, depressão ou coisa do gênero. Sétimo, você ou algum dos seus antepassados prejudicou ou foi prejudicado, excluiu ou deixou de reconhecer com justiça alguém em seu ambiente de trabalho ou na sociedade? Isso é muito importante. Às vezes a gente comete injustiças dentro do ambiente de trabalho, ou até mesmo foi injustiçado, e as gerações posteriores às vezes repetem o processo ou sofrem o processo que a gente fez. Vamos dizer, eu fui injusta numa situação, porque era do meu interesse, e daqui a pouco meu filho não consegue espaço no ambiente de trabalho. Às vezes a gente precisa reconhecer. Muito comum isso nas questões de herança. Filhos legítimos recebem, filhos ilegítimos não recebem, e aí gerações posteriores não conseguem ficar com o dinheiro. Não é justo. Na lei do pertencimento se perdeu o equilíbrio e a força não vem. Então pense sobre essas coisas, volte de repente o vídeo, pergunte novamente para você sobre isso, cada uma dessas etapas, para ver o quanto você precisa trabalhar essa lei do pertencimento. Eu vou estar também fazendo mais um vídeo ainda da terceira lei, e daqui por um dia eu vou estar publicando de novo. Um beijo grande para vocês, até o próximo vídeo. Deixe seu like e seu joinha. Obrigada.